Meus queridos, aqui é o William do Geógrafo Sauro e vou falar um pouco hoje sobre as fontes de energia não renováveis, né? Vocês viram aqui, ó, o efeito aqui, ó. Estou na estação espacial. Nossa, meu Deus, nada a ver. Só para ser engraçadalho mesmo. Bem, vamos falar então lá de fontes naturais não renováveis. Para isso, vamos lá para o ritual padrão. Deixa eu tirar o fundo aqui, na verdade. Substituição de fundo, remover fundo. E vamos lá falar das fontes de energia não renováveis, né? Como por exemplo o petróleo. Olha só que loucura. Vamos falar um pouquinho de petróleo e entender um pouco mais. Bem, para isso vamos lá no Paint. Aí eu traço no cantinho. Eita, minha tentativa de fazer um giganotossauro de cabeça ali no cantinho, em homenagem ao próximo Jurassic Park que está por vir, Jurassic World. Para começar, se elas levam o nome de fonte de energia não renovável, a gente parte do princípio que elas não são renováveis. Eu já falei aqui num vídeo anterior sobre os recursos naturais renováveis e os não renováveis. Então é a mesma lógica. Se é uma fonte não renovável, quer dizer que é uma fonte que a gente está extraindo da natureza e não existe uma capacidade, né, de recuperar esse elemento na natureza. Acabou. A gente tirar, acaba. O principal exemplo disso é o próprio petróleo. Né? Obviamente vão ter as fontes de energia renováveis que eu vou deixar para um próximo vídeo. Né? Mas hoje eu vou focar aqui nas não renováveis, né? Que consiste basicamente em petróleo, carvão mineral, gás natural e energia nuclear. Né? A energia atômica também é uma fonte de energia não renovável. Via de praxe, é interessante vocês perceberem que as fontes de energia não renováveis, elas costumam ser consideradas aquelas mais problemáticas. Mas se elas são problemáticas, por que a gente continua usando elas, né? Porque é mais barato, porque é mais fácil, é menos custoso de todos os sentidos, não só monetariamente falando. Né? Vamos falar um pouquinho do petróleo especificamente, né? Como que o petróleo se formou? Lá na pré-história nós tínhamos milhares de fitoplânctons, né, em suspensão nos mares e oceanos, e junto com toda aquela massa que estava vivendo ali no oceano, né, deixa eu tentar ilustrar aqui. Então, desenhado aqui meu fitoplâncton, né, bem, eu sempre vou fazer as minhas referências e quem conhece, conhece. Então a gente tem lá centenas de milhares de fitoplânctons e esses plânctons, né, eles vão acabar, obviamente, contribuindo, na verdade, para a oxigenação do nosso planeta, né? Os plânctons e as algas, de modo geral, elas são muito mais responsáveis pela oxigenação do nosso planeta do que a própria floresta, né? Ou como eu diria, a floresta amazônica. Então tá lá todos eles fazendo suas respiraçõezinhas ali e liberando oxigênio e sequestrando gás carbônico. Eles vão acabar se depositando lá no fundo do mar, né, ou no fundo dos oceanos. E aí todos eles depositadinhos lá, aquele monte de matéria orgânica vai se acumulando, né, lá no fundo do mar. Né? Então a gente vai tendo aqueles acúmulos de matéria orgânica lá no fundo do mar. Tanto dos plânctons, que obviamente não são assim, como até mesmo de um ou outro peixe, alguma criatura maior mesmo, né? E isso vai se acumulando e os anos vão passando. E as correntes marítimas elas vão trazendo novas camadas de areia, né? Vão soterrando aqui. Então o tempo vai passando e as correntes marítimas elas vão soterrando, vão trazendo novas camadas de areia, deixando aquela matéria orgânica lá embaixo presa, literalmente presa, né? E com o passar de milhões de anos, esse material orgânico ele vai acabar se transformando então, né, em petróleo. É por isso até que o pessoal brinca que petróleo
dinossauro morto. Na verdade, é difícil ter algum dinossauro ali pelo meio, né? Até porque a maior parte das reservas de petróleo que nós encontramos estão em bacias sedimentares mais antigas do que a era dos dinossauros. Só pra gente ter uma ideia de o quão antigo elas são. Então não, um dinossauro de plástico como esse daqui, ele não é feito de dinossauro, né? Esse daqui, inclusive, eu não sei se ele é feito de plástico. Plástico é feito de petróleo, e petróleo não necessariamente é feito de dinossauro. Pode até ter acontecido de, dinossauro morri aqui no fundo do mar. Né? Sei lá o porquê um dinossauro estaria no fundo do mar também. Mas é um acontecimento. Mas aonde eu quero chegar? É basicamente como se a natureza, né, tivesse aberto uma gavetinha milhões de anos atrás, pegado vários gases poluentes, né, e prendido lá no fundo dos oceanos, né, lá no fundo que alguns desses oceanos acabaram virando desertos com o passar de milhões de anos por conta dos movimentos continentais, do tectonismo, né, do soerguimento de continentes. E aí, há mais ou menos aí, pouco menos de 200 anos atrás, as pessoas pegam esse petróleo que está lá embaixo da terra e começam a entender como usar eles como combustível. É como se nós tivéssemos aberto aquela gavetinha e estivesse jogando de novo na atmosfera, né, aquele monte de gás carbônico e outros materiais tantos que estavam ali guardadinhos, quietinhos na deles. Né? Mas querendo ou não, é inegável que o uso do petróleo trouxe desenvolvimento. Né? Então, o uso do petróleo vai trazer muito desenvolvimento, isso é fato. Graças ao uso do petróleo, a gente tem os aviões, os carros. Né? Antes do petróleo tinha máquina, mas era a carvão. E as máquinas a carvão também eram poluentes, e aí a gente conseguia ter um navio a vapor, um trem a vapor, né? Mas é só a partir do uso do petróleo que a gente consegue ter carro, moto, avião, enfim. E o carvão mineral acontece num processo muito parecido, né? Geralmente aquelas florestas, o solo da floresta ali, geralmente florestas de planície, onde tinha um solo mais pantanoso, algo parecido com um mangue, né? Que tem muita matéria orgânica, muito conteúdo orgânico, isso daí também vai se acumulando com o passar de milhões de anos. Né? E vai se acumulando, às vezes a paisagem muda completamente, mas aquele material tá ali. Né, e aquilo vai dar origem ao carvão mineral. Né? Então tem florestas inteiras do passado que acabaram originando o carvão mineral. E os dois são usados como fontes de energia não renováveis. Né? Como que a gente usa eles? Bem, o petróleo é usado em tudo. Né? O petróleo é usado para fazer plástico, o petróleo ele é usado para fazer gasolina. Né? Então o petróleo ele é muito usado no nosso cotidiano. Se acabar o petróleo, vai custar até a gente achar alguma alternativa que seja tão rentável quanto o petróleo, tanto para a geração de energia quanto para todo o resto das coisas que o petróleo trouxe de benefício para a nossa espécie. Quando a gente vai falar, né, dele sendo usado como energia, como fonte de energia, além dos carros, né, aviões e tudo mais, geralmente as termoelétricas elas usam preferencialmente o carvão mineral e o gás natural. No caso do Brasil, nós usamos principalmente o gás natural que vem do nosso vizinho Bolívia. Quando a gente fala do funcionamento dessas usinas, né, você vai ter ali o gás natural aquecendo a água passando por uma espécie de serpentina e o vapor da água em alta velocidade, né, vai fazer a coisa funcionar, vai girar uma turbina que vai gerar eletricidade. A mesma coisa se usar petróleo, carvão mineral ou qualquer coisa. Isso é muito parecido com a energia nuclear, né? Eu não vou entrar nos princípios, mas basicamente energia nuclear, né? Você vai ter lá a fissão nuclear, né? O átomo se parte, libera muita energia, gera reação em cadeia, parte outros átomos, libera muita energia. E isso superaquece, né? Para geografia, o que interessa, né? Você vai ter um superaquecimento que é usado para, né, esquentar a água, fazer vapor e gerar eletricidade. Basicamente é assim que a gente usa essas fontes de energia. Se a gente for pensar bem, o petróleo e o carvão mineral eles são mais poluentes do que a própria usina nuclear, né? O problema real das usinas nucleares é se acontecer um acidente, como aconteceu em Chernobyl enfim, ou então anos mais tarde em Fukushima, né? Se acontece um acidente nuclear, o bicho pega.
Mas se não acontece, é uma maneira bastante segura de garantir a existência de eletricidade nos grandes centros urbanos. Não é à toa que na Europa é muito usado, nos Estados Unidos é muito usado, no Japão é muito usado e na Rússia, né, também. E o Brasil não fica de fora, só que o Brasil ainda vem caminhando ali desde os anos 80 com essa fonte de energia. Obviamente, um dos problemas do uso da energia nuclear é o que fazer depois com os rejeitos, né? Porque uma vez que eu usei ali uma barra de elemento radioativo qualquer para aquecer a água, né, para fazer vapor e tudo mais, eu não posso descartar isso daí no lixo comum. Obviamente não. Já tivemos vários problemas, inclusive por elementos radioativos encontrados no lixo, como infelizmente aconteceu no caso do Césio 137. Mas, né, nós temos a possibilidade de armazenar esses elementos em um lugar específico, uma espécie de um sarcófago, né, ou algo assim, e conseguir garantir gerar bastante eletricidade, estando até relativamente próximo dos grandes centros urbanos, sem gerar poluição atmosférica, né? Porque essa poluição ela tá ali travadinha. Obviamente, eu acredito que as usinas nucleares elas são meio que o checkmate que a humanidade deu na Terra. Porque uma vez que não tenha mais humanidade, não vai mais ter quem vai fazer manutenção nas usinas nucleares, e aí a radioatividade vai acabar levando a vida do nosso planeta embora. Mas é isso. Basicamente o que é importante vocês lembrarem é... os recursos naturais, né, as fontes energéticas não renováveis são aquelas que usou já era, acabou. E elas demoram milhões de anos para se reconstituir, que é o caso do carvão mineral, do petróleo, do gás natural, né? Ou talvez nunca volte a se reconstituir, que seria aí o caso dos elementos atômicos, né, dos elementos nucleares no caso, ou radioativos, perdão, elementos radioativos seria o termo. Bem, eu espero que vocês tenham gostado e semana que vem eu falo finalmente aí das fontes de energia renováveis. E detalhes, será que as fontes de energia renováveis são limpas? Bem galera, obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Só para me ajudar a levar a palavra da geografia, não se esqueçam, cara, de apertar aí e seguir o canal aqui, neste lugar. E também, né, fica o convite para vocês verem essa nova série de vídeos que eu estou lançando falando sobre os dinossauros brasileiros. E ela vai estar mais ou menos aqui. Beleza? É isso aí. Um abraço. Falou!